Virgindade não dá câncer. Guarde a sua vida, as suas convicções pessoais. Pastor, mas todo mundo faz, mas eu não vou fazer. Eu não sou levado com a multidão, eu não sou contado com a multidão. A minha opinião não está baseada na opinião da multidão. A minha opinião está baseada no que Deus disse a meu respeito, no que Deus pensa de mim, no que Deus quer que eu faça com o meu corpo, que eu me guarde para aquele que Deus colocará ao meu lado. Aí então eu saberei o que é amar, não por dentro, mas por fora também. Você precisa de uma fé assim tanto quanto eu. Essa fé religiosa, essa fé desenvolvida nessa ambiência religiosa, ela é boa, mas é sempre eficaz? Nem sempre ela é eficaz, porque muitas vezes nós temos esses chamados arroubos evangélicos. O Brasil é do Senhor Jesus. Vocês já viram esses decalques? Cuiabá é do Senhor Jesus. Vocês já viram esses decalques? Você abre o jornal, parece que não é bem assim. Você ouve as notícias e parece que não é bem assim. Mas pode ser, à medida que nós permitimos que as transformações do Espírito Santo se deem na nossa vida, e por conta dessas transformações transformem o nosso lar, o nosso bairro, a nossa vida, a nossa circunvizinhança, com certeza essas transformações chegarão também na cidade toda. E aí poderemos dizer, verdadeiramente, a cidade toda é do Senhor, porque começou na minha vida, começou na minha história, Queridos, eu fico olhando esses arroubos que às vezes a gente tem e me preocupa um pouco. Por quê? Você já ouviu falar sobre psicologia de massa? Psicologia de massa é mais ou menos assim. Quando nós estamos em grupo, nós fazemos coisas que nós jamais faríamos se estivéssemos sozinhos. Me lembro como se fosse hoje, torcida do Palmeiras e torcida de São Paulo. Um campeonato. Invadiram o campo. Um rapaz pegou uma barra de ferro. E havia um outro que havia sido chutado, vilipendiado, humilhado, e o outro estava de 4 pés. O camarada com uma barra de ferro. Vocês viram essa cena? Filmando? Mas bateu com toda a força, a ponta da barra levantar, tamanha força. Eu pensei comigo assim, meu Deus do céu. Pega este homem, coloque uma outra pessoa aí, numa outra ambiência, sem que haja esse frenesi todo, e manda ele fazer. Com certeza ele não faria. Vendo aquelas cenas, como ele se arrepende, como ele chorou ao ver aquilo. Eu fiz isso. Às vezes nós fazemos a mesma coisa. Quando estamos todos juntos, todo mundo é crente, todo mundo é uma maravilha, nós desenvolvemos um linguajar. Dentro das igrejas, você sabe que as igrejas se transformaram num gueto, não é? É um gueto onde muita gente se esconde. Vocês sabiam que um dos melhores lugares para se esconder é dentro das igrejas? Porque você se reveste de uma aura de espiritualidade, aura tal que quanto mais larga é a couraça que você vai colocando, menos questionado você é. Mas lá no fundo você se conhece. E deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus te conhece mais ainda. Às vezes a gente faz coisas aqui que a gente não faria lá. Você sabia que Deus se alegra muito quando você levanta as mãos aqui, louva, adora e canta e pula? Deus se alegra muito. Mas sabe quando é que Deus mais se alegra? É quando lá na sala de aula você tem a oportunidade de defender a sua fé e você não se cala. Aí Deus fica, esse é meu, esse é meu. Durante 4 anos eu fiz parte de uma sala de aula. No primeiro ano os professores arrebentavam o cristianismo. Arrebentavam, com o maior prazer. E eu só escutando-os. Quando chegou no segundo ano, todos os alunos colocados. Não, um professor dando aula sobre aquele judeu, como que é o nome dele, Senhor? Daqui a pouco eu me lembro. Ele dando aula sobre o camarada. E ele dando as posturas do camarada, e tal. Só que o professor, ele fez opção pela homossexualidade. E esse autor, esse filósofo, defendia, de acordo com os seus estudos, era a base de sustentação da homossexualidade. Ok. E ele falava. Eu falei, com licença, professor. Professor, para cada uma das questões que o senhor colocou, para cada uma das afirmações que o senhor fez, o senhor sabe
o Senhor sabe que hoje, sem apelar para a religião, apelando apenas para as ciências sociais, eu poderia dar ao Senhor muitas e muitas bibliografias que contradiriam exatamente o que o Senhor disse. Ele olhou para mim e falou assim: calma, Isaías, eu também vou falar sobre Santo Agostinho, e quando eu for falar sobre Santo Agostinho, eu vou falar com a mesma paixão. Eu falei: professor, quanto a isso eu não tenho dúvida. A minha dúvida é se estarão aqui todos aqueles que te ouvem hoje falar sobre esse assunto, também te ouvirão falar sobre Agostinho. Essa é a minha dúvida, professor. Passaram-se os dias. Na mesma sala de aula, começou aquele frenesi. Com licença, pessoal, só um minutinho. Pessoal, eu sou um cristão, e eu estou disposto a colocar sobre a mesa tudo o que eu creio, tudo que eu creio, tudo. Vocês poderão me questionar acerca de tudo o que eu creio, tudo. Vocês podem esbagaçar, não tem problema nenhum. Eu só quero pedir uma coisa para vocês. Eles disseram: qual? Diz aí. Que eu possa fazer o mesmo com aquilo que você crê, que eu possa também fazer perguntas, para que você também possa me responder. Ah, não. Beleza, então, gente, eu estou aqui. Qualquer coisa, fala comigo. Continuo defendendo. Quando fui fazer, as pessoas falaram assim: pastor, Isaías, você vai deixar de ser crente estudar um negócio desse? Quantas foram as vezes que eu fui tomado de tanta emoção na sala de aula, a ponto de desejar profundamente me ajoelhar e dizer assim: eu te louvo, Senhor, te louvo, porque tudo aquilo que os homens perguntam, a tua resposta já veio dos mais altos céus, é Cristo Jesus nosso Senhor. Te louvo, Senhor, te bendigo. Nós precisamos de uma fé assim, não essa fé coletiva, essa fé inócua, que na hora H a gente retroage. Segundo, precisamos de uma fé que não nos permita, em nome de um conforto pessoal, abrirmos mão das nossas convicções pessoais. Pedro está ali, o foguinho está aceso, as pessoas estão questionando, e à medida que ele é questionado, ao invés de abandonar a ambiência, ele permanece. Não é bem escrito o Salmo de número 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem tampouco se assenta na roda dos escarnecedores. Muito pelo contrário, antes disso, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa mesma lei medita de dia e de noite. Se ele fizer assim, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, os frutos nascem na estação certa, e tudo quanto ele fizer prosperará. Nós precisamos de uma fé assim, que não nos permita retroagir, que não nos permita usufruir, quem sabe, de um bom moral no meio da sociedade, em detrimento daquilo que você crê. Pastor, eu não posso falar, porque senão haverá uma perseguição contra a minha vida. E o sangue derramado de muitos dos nossos irmãos, para que a beleza do Evangelho chegasse à nossa história? Se nós agirmos assim, esse Evangelho não chegará à próxima geração. Nós temos compromisso.